Relaxe seu corpo, deixe que a força da gravidade atue sobre ele. Vamos suavizar nosso corpo. Vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, a Nossa Senhora. Obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1863. Deixe sua água preparada. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e a vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Então vamos ouvir essas palavras de Jesus do Evangelho, para que sejamos humildes e mansos de coração, que a luz suprema vibre em nós por toda a eternidade, que a força infinita do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco por todas as gerações. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Relaxe seu corpo, deixe que a força da gravidade atue sobre ele. Relaxe seu corpo, deixe que a força da gravidade atue sobre ele.
Vamos suavizar nosso corpo. Vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, a Nossa Senhora. Obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1863. Deixe sua água preparada. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e a vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Então vamos ouvir essas palavras de Jesus do Evangelho, para que sejamos humildes e mansos de coração, que a luz suprema vibre em nós por toda a eternidade, que a força infinita do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco por todas as gerações. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Relaxe seu corpo, deixe que a força da gravidade atue sobre ele. Vamos suavizar nosso corpo. Vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, a Nossa Senhora. Obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1863. Deixe sua água preparada. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura,
muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e a vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Então vamos ouvir essas palavras de Jesus do Evangelho, para que sejamos humildes e mansos de coração, que a luz suprema vibre em nós por toda a eternidade, que a força infinita do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco por todas as gerações. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Relaxe seu corpo, deixe que a força da gravidade atue sobre ele. Vamos suavizar nosso corpo. Vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, a Nossa Senhora. Obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1863. Deixe sua água preparada. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e a vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado,
assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Então vamos ouvir essas palavras de Jesus do Evangelho, para que sejamos humildes e mansos de coração, que a luz suprema vibre em nós por toda a eternidade, que a força infinita do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco por todas as gerações. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Relaxe seu corpo, deixe que a força da gravidade atue sobre ele. Vamos suavizar nosso corpo. Vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, a Nossa Senhora. Obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1863. Deixe sua água preparada. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e a vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção
e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Então vamos ouvir essas palavras de Jesus do Evangelho, para que sejamos humildes e mansos de coração, que a luz suprema vibre em nós por toda a eternidade, que a força infinita do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco por todas as gerações. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Vamos deixar nosso corpo relaxado, tranquilo, sereno. Deixar que a força da gravidade haja sobre ele. Vamos deixar um copo d'água e vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, para realizar o Novo Testamento, a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor
de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É a vinda de Deus. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho. Um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho. Relaxe seu corpo, deixe que a força da gravidade atue sobre ele. Vamos suavizar nosso corpo. Vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, a Nossa Senhora. Obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1863. Deixe sua água preparada. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. 2 virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e a vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época.
submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz o espírito preguiçoso daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade, em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Então vamos ouvir essas palavras de Jesus do Evangelho, para que sejamos humildes e mansos de coração, que a luz suprema vibre em nós por toda a eternidade, que a força infinita do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco por todas as gerações. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Relaxe seu corpo, deixe que a força da gravidade atue sobre ele. Vamos suavizar nosso corpo. Vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, a Nossa Senhora. Obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1863. Deixe sua água preparada. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e a vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz o espírito preguiçoso daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade, em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade
rebelde, com o duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Então vamos ouvir essas palavras de Jesus do Evangelho, para que sejamos humildes e mansos de coração, que a luz suprema vibre em nós por toda a eternidade, que a força infinita do amor, da verdade, da justiça, do perdão esteja conosco por todas as gerações. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Relaxe seu corpo, deixe que a força da gravidade atue sobre ele. Vamos suavizar nosso corpo. Vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, a Nossa Senhora. Obediência e resignação. Lázaro, Paris, 1863. Deixe sua água preparada. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e a vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O poltrão não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Chegou no momento em que a sociedade romana perecia nas fraquezas da corrupção e veio fazer brilhar no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é assim marcada pelo cunho da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. Infeliz porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o